Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes, pessoal do rádio não vai ter problema nenhum, mas quem está nos acompanhando pelo Facebook, quem vai acompanhar a gente aqui pelo nosso canal do YouTube, vai ver que eu vou estar virando para um lado, para o outro aí, porque houve um problema aqui com a impressora. A infeliz comeu o papel, eu não consigo tirar o papel de lá, consequentemente não consegui imprimir aquilo tudo que eu tinha preparado para ficar mais fácil para eu poder falar. Então eu vou ter que ficar olhando aqui no notebook, que é onde está escrito, né? Algumas coisas, outras coisas dá para a gente tocar o barco aqui. Mas tudo bem, não vamos nos intimidar, né? Vamos abrir a Bíblia aqui no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Apocalipse 16, 14. Eu quero convidar você, irmão, irmã, para você ler junto com a gente. Apocalipse 16, 14. Se você não puder ler, convido então você para ouvir. Ouça, ou melhor, ouça. A fé vem de ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Muito bom, irmãos e irmãs, pessoal que está com a gente hoje aí. Amanhã, não se esqueça, amanhã é sexta-feira. Não, você não se esquecer que é sexta-feira, porque nas sextas-feiras nós fazemos aquela programação especial, né, de perguntas e respostas. Então, se você quer perguntar alguma coisa, se você tem alguma dúvida bíblica ou da vida cristã e quiser perguntar, amanhã a gente vai fazer de tudo para te ajudar, tá? Bom, nós vamos falar aqui que existem duas fontes de poder. Só duas. Uma fonte de poder é limitada pela fonte de poder maior, que é ilimitada. Então, uma fonte de poder é o poder supremo, que limita a segunda fonte de poder. Obviamente, você já entendeu do que nós estamos falando. A fonte de poder que emana poder, que é a fonte que eu estou chamando de ilimitada, é o próprio Deus. Para Deus não há limite de poder. Ele é aquele que tem todo o poder. E a outra fonte de poder não é uma fonte, perdão, né? É aquele que tem algum poder, é o diabo. O diabo tem poder? Tem. Nós acabamos de ler aqui, né? Mas você pode ler, por exemplo, Êxodo,
Está vendo? A referência está aqui do lado, então tem que olhar. Êxodo capítulo 8, versículo 7. Vai falar do poder do diabo. Mateus capítulo 24, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 9 ao 11. Vai falar do poder do diabo, né? Vai falar ali do Simão, o mágico. Então o diabo tem poder. Mas o poder supremo, o poder maior, é o poder de Deus. Então muitas pessoas vivem experiências sobrenaturais, mas não conseguem discernir, e este é o grande problema, se essa experiência provém verdadeiramente de Deus ou provém de Satã. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nós precisamos ter esta graça da parte de Deus, e esta graça só vai existir quando nós conhecemos a palavra de Deus. Esta parte da graça, ela só vai se manifestar na sua vida quando você conhece a palavra de Deus. Por quê? Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais esta graça fará parte da sua vida. Para você discernir, para você entender aquilo que está acontecendo, se provém de Deus ou se provém de uma fonte de poder secundária, que é o diabo. Você vê que quando o livro de Atos foi escrito, se a pessoa que estava escrevendo não tivesse um bom conhecimento do que era o Evangelho, do que era Cristo, né? Ele poderia escrever que esta parte de Atos, capítulo 8, versículos do 9 até o 11, poderia ter provido de Deus, ou poderia ter a sua origem em Deus, não provido, né? Poderia ser proveniente de Deus. Mas pela capacidade de entendimento, pelo entendimento que Lucas tinha, ele pôde discernir que isto que aconteceu foi algo diabólico, demoníaco, que é, infelizmente, o que falta nos dias de hoje. Hoje é um misticismo sem fim dentro da igreja, ou dentro daquilo que se chama igreja, né? Hoje as pessoas mandam jogar sal grosso, fazer chá com comprovante de depósito. Isso é místico. Isso são orientações diabólicas, eu diria, porque não partem de Cristo. Entende? Então, as pessoas servem hoje, infelizmente, a segunda fonte de poder. Não é uma fonte, né? Porque esse poder foi dado por Deus de maneira limitada, que é o diabo. Não existe uma terceira fonte de poder. E aqueles que servem ao diabo e aos seus propósitos, a Bíblia chama de filhos de Satã. Deus não age no meio dessa parafernália religiosa que hoje existe.
muitas vezes, você vê hoje se valoriza mais o próprio diabo do que Deus. Você pouco ouve as pessoas falando nas grandezas, na maravilha, no poder, na majestade, na bondade, na compaixão e na misericórdia de Deus. Mas você ouve muito as pessoas falando em inveja, né? Essas bobagens aí. Eu não sei que termo usar, sabe? Porque chega uma hora que a gente já não sabe mais que termo usar. Porque cada dia eles inventam. Eu falei que anteontem eu estava vendo um filme de terror, que eu acho que esse povo fica assistindo filme de terror para depois levar isso para a igreja. É transferência espiritual, o que é? Cura interna. São coisas verdadeiramente diabólicas. Não são coisas divinas. As pessoas valorizam muito mais as experiências delas do que aquilo que está escrito na Bíblia. Às vezes até são experiências sinceras, mas na maioria é fingida. Na maioria são histórias dirigidas. A coisa mais fácil deste mundo, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, é a gente dirigir uma história. Mas como é fácil? E quando eu estou falando aqui, eu estou trazendo um alerta para você. Você sabe como é que a gente começa a dirigir uma história? Quando a gente pergunta assim para a pessoa, a gente fala, e aí a gente pergunta para a pessoa, não é verdade? A pessoa concordou com você, tá fácil de você dirigir tudo que ela vai falar daí para frente. Você vê que são táticas para conduzir as pessoas a coisas que não são bíblicas. Às vezes as pessoas vivem experiências meramente psicológicas. E elas dizem que é cura, que é transformação de vida. Transformação de vida a gente observa com o tempo. Não é de hoje para amanhã. É o tempo que vai dizer se houve ou não. A maioria das curas são coisas circunstanciais. O sujeito é curado porque o não sei quem orou, né? E como há uma direção na experiência, ele nunca vai perguntar, mas você estava tomando remédio? Eu tomo remédio. Então são coisas fantasiosas mesmo. Não que Deus não cure, cura, claro que Deus cura. É óbvio. Mas é Deus que cura. E as curas de Deus, por exemplo, falando em cura, né? Não são essas coisas aí que a gente ouve aí e vê. Não são essas pessoas. A cura de Deus não passa por estas pessoas com o poderzão que arranca um paletó, joga um paletó, todo mundo cai. Isso olha, se você acredita nisso, né? Eu sempre digo, mas parece que a gente chove no molhado. Gente, para de ficar buscando o evangelho no YouTube. Olha, pastor, veja esse vídeo. Eu não vou ver vídeo nenhum. Ai, o pastor pregando, eu não vou ver. O evangelho está aqui, está na Bíblia, não está no YouTube. Olha, pastor, porque eu li no YouTube, dá para você responder para mim? Não, não vou responder. Por que você não viu na Bíblia? Olha, o sujeito prega
pega lá no YouTube, fala um monte de bobagem, depois eu tenho que ficar acertando o que ele falou, esclarecendo o que ele falou. Uma irmã escreveu para mim, eu falei, olha, não é para mim que você tem que perguntar, você tem que perguntar para quem falou isso. Você não teve lá a coragem de ouvir o sujeito falando? A pergunta para ele. Ô pastor, você é mal criado. Não, não sou mal criado. Eu não vou perder meu tempo para ficar justificando os outros. Ou não. Eu quero pregar aqui, ó. Você tem que abrir e ler a Bíblia. Porque o que a maioria faz? Torce a Bíblia. Pega a Bíblia e dá uma torcida. Todo dia eu falo isso aqui, para ver se a gente abre a mente de algumas pessoas. É difícil, viu? É difícil, porque pregar o Evangelho para crente é a coisa mais difícil que existe. Porque todo crente se acha um sujeito especial. Não, eu sou especial para Deus. Né? Eu sou ungido de Deus. Quer dizer, quando o sujeito já diz que ele é ungido de Deus, eu já sei que ele está zeradinho. Tem que começar do zero, porque... Então, pregar o Evangelho para crente é difícil. O crente quer participar de pregação, o crente quer participar de igreja denominacional, aquelas igrejas que esticam a era apostólica. O crente gosta disso. Igreja que estica a era apostólica. Né? Tanto é que tem crente hoje que ainda se auto-intitula apóstolo. Ora, o sujeito se diz apóstolo, eu já não quero nem mais ouvir nada. Pode parar. Você é apóstolo? Ah, tá bom. Está esticando. A era apostólica acabou, gente. Acabou com João. Olha, aqui é uma igreja apostólica. Para, que igreja apostólica? A Bíblia é apostólica. É fundamentada na doutrina dos apóstolos. A igreja, sendo bíblica, é isso também. Mas eles querem esticar a era apostólica. Eles querem fazer os milagres que os apóstolos faziam. Olha, quem me ouve, eu estou há 18 para 19 anos no rádio evangélico, né? Já passei por algumas emissoras, não muitas. Mas quem me ouve já me ouviu falar isso, que só existiram 83 apóstolos. Se hoje o sujeito é apóstolo, ele é falso. A coisa é assim, simples. Não, pastor, mas é só um jeito de falar. Não, mas o jeito de falar é o jeito que a gente prega a Bíblia, é o jeito que a gente se põe a favor ou contra determinadas coisas. O sujeito se auto-intitula. Quem ungiu ele apóstolo? Ou quem chamou alguém para ser profeta nos dias de hoje, nos moldes do Antigo Testamento? Olha, porque Deus está aqui me revelando. Que Deus está te revelando? Larga de ser bobo. Larga de ser bobalhão. E mais bobo, mais bobalhão, mais imbecil ainda, é quem segue essa gente. Três apóstolos, os 12, mais os 70 e mais Paulo. Nem Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, é contado como apóstolo. Foi um apóstolo? Foi. Mas não é contado como. Os 12, mais Paulo e mais os 70.
Eram esses os apóstolos. A era apostólica acabou. Igreja apostólica. Já vem essa história de igreja apostólica de novo. Acabou a era apostólica. E tem alguns que, para firmarem a sua idiotice ou esperteza, começam a falar coisas que ninguém entende e diz que é dom de línguas. Aí que eu dou risada mesmo. Que línguas são essas? Quais os idiomas que vocês falam? Quais? O dom de línguas existiu para que o Evangelho fosse proclamado para povos de outras línguas. A Bíblia, o Evangelho está aqui, ó. A Bíblia já está traduzida. Aí eu vou orar em línguas. E eles usam sempre Coríntios, né? Então eu vou repetir aqui. Quando você for ler as 2 cartas aos Coríntios, meu irmão, minha irmã, pregador, não se esqueça que você está lendo 2 cartas de advertência, cartas de repreensão que Paulo está fazendo àquele povo. Ele não está batendo palma. Ele não está apoiando aquilo que ele está repreendendo. Este é o contexto das 2 cartas aos Coríntios. Repreensão. E para repreender, Paulo, em certos momentos, ele usa até de cinismo. Mas eles querem esticar a era apostólica. Eles querem que os milagres aconteçam nos dias de hoje. Tanto é que eles querem que eles banalizaram o milagre. Hoje qualquer coisa é milagre, né? Eu falo isso também, e hoje eu estou repetindo. Hoje qualquer bobagem é milagre. Olha, eu estava com uma dor no joelho. Olha, você orou, passou. Milagre. Que milagre. As pessoas nem sabem, na verdade, o que são milagres. Milagres são coisas fora da normalidade, são coisas sobrenaturais. Partindo deste princípio, o diabo pode fazer milagre também, porque são coisas sobrenaturais, acima do natural. E nós vamos ler lá em Êxodo, o diabo fazendo milagre. Então olha como precisa de entendimento, porque existem 2 fontes, uma fonte, mas existe poder de Deus e poder do diabo, controlado obviamente por Deus. Mas o diabo tem poder. Não podemos pegar a era apostólica e ficar esticando ela. Nós vamos esticar a era apostólica até quando? Até o arrebatamento da igreja? E depois os que ficarem aqui vão esticar a era apostólica até a batalha do Armagedon? Nunca vai acabar a era apostólica? Se o próprio Paulo falou que acabou, viu? Havendo línguas cessarão. O Paulo falou. Esticar a era apostólica é um defeito, né? E uma maneira de ser um serviçal do engano. Você vê que estas curas aí, né? Porque você quer encher a igreja, você fala assim, olha, hoje à noite ou amanhã, né, vai ser um grande culto de curas, milagres. Tragam os doentes, enfermos, paralíticos. Você traz e não acontece nada.
O negócio é você ir lá. Claro que Deus cura. É óbvio que Deus cura. Claro, ninguém está negando. Se há cura, é porque houve ação de Deus. Ou milagrosa, né? Ou cheia de compaixão. Mas eu não vejo hoje esses milagreiros de plantão que dizem que cura. Eu não vejo eles curarem, por exemplo, lepra. A pessoa está lá com... É tão engraçado, é engraçado, passa a ser engraçado. Porque quando eles querem ser famosos, tudo é lepra. O sujeito está com uma urticária, é lepra. Mas você não vê o médico dizendo, olha, isso aqui é lepra. Porque a pessoa que está com lepra não pode ter contato com outras pessoas. A mentira começa aí. A mentira começa aí. É contagiosa. Não pode ter contato. O que acontece é que a maioria das pessoas tem doenças sintomáticas. Existem uns comprimidinhos que chamam placebos. Placebos. É comprimidinho de farinha, não tem medicamento nenhum ali, né? Estas pessoas hipocondríacas que gostam de remédio, para lá, para cá, tomam o placebo e ficam curadas de um monte de doença. É farinha. Não tem remédio. São placebos. O que quer dizer isso? Que às vezes as pessoas ficam curadas de doenças que elas nem tinham. Aí eu me lembro daqueles que revelam, olha, você está com câncer ali, você está com tumor. A pessoa nem sabia que tinha, mas Deus está te curando disso agora. Você está curado. A pessoa nem sabia que tinha, não tinha nem sintoma daquilo. E olha, está cheio de igreja fazendo isso. Você já deve ter visto. Você quer um igrejeiro de primeira? Porque as pessoas gostam de igreja, né? Elas não gostam de Cristo, não gostam de falar de pecado, elas não gostam de ler e entender a Bíblia, mas elas gostam de igreja. Porque elas não têm o que fazer, o que elas vão? Igreja. Lá não precisa pagar estacionamento, porque no shopping tem que pagar estacionamento, né? Mesmo que você não vá comprar nada, você tem que morrer lá com 10 reais, sei lá quanto. Mas então elas vão para a igreja. Mas continuam do mesmo jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. 90, isso é estatística, viu? Estatística. 95% das pessoas esperam, mas nunca alcançam nada. Por quê? Você acha que o milagre depende da sua fé? Olha, você pode não ter fé, mas pela minha fé eu vou te curar. Mentira também. Milagre não depende de fé, milagre depende de Deus. Não, porque aquela passagem, tá, então me explica qual a fé que tem um morto para ser ressuscitado. As pessoas não entendem o que elas leem. As pessoas não entendem o que elas leem. O que já teve de caso policial, principalmente de uma
grande e uma das mais antigas denominações do Brasil, que começou lá em Belém do Pará, né? De pessoas desta denominação que iam no velório, ou iam no enterro para ressuscitar pessoas, iam de noite, não muito tempo atrás, acho que em Indaiatuba houve um caso policial que iam lá ressuscitar, não ressuscitaram nada. Porque o propósito de Deus hoje não é ressuscitar pessoas que já partiram, já morreram. O propósito de Deus hoje é ressuscitar cadáveres ambulantes. Nós somos cadáveres, não nós mais que somos salvos, né? Quando eu digo nós, eu digo as pessoas perdidas neste mundo, sem Cristo, são cadáveres ambulantes, são zumbis. O propósito de Deus é ressuscitar estas pessoas, mas não adianta. Este povo eles querem ver o morto sair da tumba, levantar a mão lá. É isso que eles querem. É muito filme de terror que eles assistem. Pastor, você está falando de cura aí, lá em Isaías. Então, você não entende Isaías. Precisa entender Isaías. Do jeito que você entende Isaías, a Bíblia está errada. Porque do jeito que você entende Isaías 53, nenhum crente ficaria doente. Nenhum salvo ficaria doente. E se ninguém ficar doente, ninguém morre. Eu vou repetir aqui o que eu falo. Isso eu não falo há muito tempo, mas eu falo há um bom tempo. Ninguém que está são morre. Só as pessoas doentes morrem. Antes de você começar a escrever bobagem aí, pense, por favor. Pensar não dá ataque cardíaco, pensar não dá derrame, pensar não cai cabelo. Pensa. Somente pessoas doentes morrem. Do jeito que você entende Isaías 53, 4, 5, nenhum crente pode ficar doente, então. Então a sua maneira de entender está errado. Aqui está falando da salvação e do corpo glorificado. É óbvio que não está falando de Jesus curar todos os crentes. É claro isso. E você vai ler sobre o objetivo dos milagres. Por que aconteciam os milagres na era apostólica? Era para comprovar que aquele sujeito verdadeiramente era apóstolo de Cristo. Os 83, se você não consegue nem achar 83 apóstolos na Bíblia, começa do zero. Eu não sou arrogante. É que está cheio de nariz empinado aí que não sabe nada. O que a gente precisa entender é o seguinte: a gente cristão verdadeiro, né? Não esses faroleiros aí, grita, pula, sacode, gira, isso aí não é cristianismo, nem aqui, nem no Tungstão, né? Toda doença é resultado do pecado lá do Éden. Isso é Bíblia. A doença está extinta para aqueles que estão na glória, para aqueles que estão com o corpo glorificado. O sujeito escreve umas coisas aqui no Facebook que prova que ele é zero. 0,00000.
deixa pra lá, vai. Não vou entrar em debate, né, com quem sabe, não sabe. Eu gosto de debater com quem sabe, né, porque aí a gente cresce na conversa, né. Quando o sujeito acha que sabe muito, não sabe nada, aí deixa pra lá, né. Mas a doença é resultado do pecado. As mortes, as fatalidades, os desastres naturais e provocados, então eu diria os acidentes e incidentes, né? Tudo isso é resultado do pecado. Este mundo é um mundo de pecado. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil agora. Aí. O plano de Deus, presta atenção, o plano de Deus inclui a nossa morte. Você acha que não? Você acha que a nossa morte não passa pelo plano de Deus? Então eu quero convidar você para você ler Hebreus capítulo 9, versículo 27. E também aos Romanos capítulo 6, versículo 23. Morrer faz parte do plano de Deus para nós. Você acha que no milênio ninguém vai morrer? A carne, isso que a gente é feito, uns mais osso, outros mais carne, mas ela é perecível. Muito cuidado, viu? Porque tem gente dizendo por aí, está começando isso de novo, né? Olha, o crente que fica doente e procura médico, ele duvida de Deus. Não fala uma bobagem dessa. Você está levando pessoas ao sofrimento e até à morte, provavelmente. Lucas era médico, não é? Lucas andava com Paulo, cuidava de Paulo. Você está doente? Ore a Deus. E vá no médico, sim, tomar o seu remédio. A medicina é algo maravilhoso. Na verdade, poucas curas hoje, pouquíssimas curas, são milagres verdadeiros. São pessoas que já vêm fazendo um tratamento, tomando um remédio, né? Às vezes, quando acontece algum milagre, são doenças funcionais, né? Falei do joelho, do cotovelo, da dor de cabeça, eu já falei isso. Sabe? Mas milagres mesmo são pouquíssimos, raríssimos. O resto você está com alguma enfermidade? Ore a Deus, busque a graça, a direção, o conforto e vai procurar um médico. Pare de correr atrás desses milagreiros de plantão que só querem sua grana. Eles não curam nada, não. Curam nada. Porque eu sei e conheço um monte deles, montão, que quando a veia entupiu, eles correram para o hospital para fazer cateterismo. Por que não fizeram um milagre? Quando tem um parente doente, hospital. Quando a mulher, a filha, uma neta vai dar à luz, hospital. Hospital, médico.
passam pela bondade de Deus para nós. Procure sim um hospital, tome o remédio. Às vezes nós vamos ter que conviver com doenças. Paulo não conviveu? É um exemplo para a gente. Mas eu vou passar a vida tomando esse remédio. Essa história aí de que a diabetes é a doença do diabo, a filha do diabo, isso aí é de uma pobreza espiritual, né? É quase no mesmo nível de oração, orar e ter ação. Ai, meu Deus, mas dói. Entra lá no meu blog e leia as frases evangélicas que eu não aguento mais ouvir. Essas daí estão lá. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado Senhor, nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos. Buscamos, Senhor, a direção de tudo nas nossas vidas. Perdoa todas as vezes que falhamos. Livra-nos do mal, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.